Fala galera, aqui tá aqui a câmera. Tudo bem com vocês? A gente vai ensinar agora como identificar corretamente as deficiências, tá bom? Vocês estão vendo a tela aqui, são dois simulados, tá? Um simulado da última prova do TJ Minas e um simulado do TJ Minas para esse concurso de 2022, o simulado da ADM. Tudo bem? Gente, o que vocês precisam para identificar corretamente as deficiências? Precisam de um simulado, tá? Ou uma prova real ou simulado, mas que essa prova real ou simulado tenha o nível de dificuldade das disciplinas. Lembrando que a gente vai identificar a deficiência na disciplina. Não vai importar tanto aqui, tanto é que eu nem coloquei, nota de corte, porque a nota de corte é um parâmetro seu em relação aos outros, ou seja, é para identificar evolução. Então, quanto mais perto da nota de corte, mais perto você está de passar, você está evoluindo, quanto mais você se aproxima. Na identificação da deficiência, isso não vai importar. O que vai importar é você saber quais matérias você precisa estudar mais, para, consequentemente, estudando mais essas matérias, você conseguir evoluir. Tudo bem? Então, é essencial que se tenha o nível de dificuldade das disciplinas, que, consequentemente, é um nível de dificuldade das questões. Então, você pega um conjunto de questões e vai determinar o nível de dificuldade daquela disciplina. O banco de dados que você pega esse nível de dificuldade não vai importar muito, contanto que seja muita gente. Por exemplo, nessa prova real de Minas, eu peguei o índice de dificuldade de cada questão no olho na vaga. No simulado da ADN, eu peguei do que concursos. O que concurso é até um pouco mais confiável. Por que, Adalberto? Porque teve mais gente que fez. Olho na vaga foram só os candidatos daquele momento. No que concurso tá se fazendo questões a todo momento. Então, de repente, uma questão que era difícil antes se tornou mais fácil hoje. Tudo bem? Mas não vai importar nem o momento e nem digamos, o tamanho, contanto que seja grande. Tipo, um pode ser muito maior que o outro. Mas, por exemplo, no olho na vaga a gente pega mais ou menos 1.000, 1.500 pessoas que fizeram aquela prova, já é um banco de dados razoável. 10 pessoas não é tanto assim. Tudo bem? Beleza. Como é que a gente vai identificar aqui? Eu peguei, eu mudei algumas coisinhas aqui para ficar o mesmo número de questões, tá bem? Para vocês conseguirem captar como é que se identifica as deficiências nas disciplinas. As deficiências nas disciplinas. Primeiro, como é que eu coloco aqui o nível de dificuldade nas matérias, tá? Eu simplesmente faço um cálculo razoável, assim, isso eu já faço de olho hoje com as cores, tá? Até 55% eu considero uma questão difícil. Entre 55 e 70, uma questão média. Acima de 70, uma questão fácil, tá? Como essa prova de Minas, o banco de dados já é mais antiga, eu fui um pouco mais exigente. Então, mesmo que as questões, por exemplo, aqui tenha um pouco mais de questões difíceis, eu coloquei média, tá? Aqui tenho mais questões médias, eu coloquei um nível fácil. Para quê? Para não dar muito discrepância. Sendo que isso daí, esse parâmetro que você vai utilizar, é só você seguir o mesmo parâmetro aqui e aqui, tá? Ter justificativas para dizer que é uma disciplina média ou fácil. Isso daqui é o nível de dificuldade, só para vocês terem mais fácil aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a prova foi média, tá cobrindo aqui essa porcaria. Aqui a prova foi média, tá? Tá, dá pra ver aqui, né, gente? Gente, que coisa chata. Pronto. Aqui a prova foi média e aqui a prova foi média também. Aqui a pessoa fez 6 questões, aqui fez 7. Ela evoluiu? Não. Ela involuiu? Não. Então eu não marco nada. Civil vai ser uma matéria que eu vou manter o meu nível, manter o meu estudo. Processo civil, aqui a prova fácil ela fez 70%. Aqui a prova média, ou seja, um pouco mais difícil, ela fez 100%. Então aqui eu vou colocar que a pessoa melhorou. Verdinho. Tudo bem?
Direito do consumidor. Ela fez 3 de 5 numa prova média aqui, 5 de 5 numa prova média. Melhorou? Melhorou também, né? Lembrando que esse simulado ela fez depois, tá bem? Ela fez depois da prova de Minas. Então aqui a gente vai colocar que ela melhorou. Criança e adolescente. Ela fez numa prova fácil, ela fez 4 de 5. Numa prova média, ela fez 3 de 5. Fez menos. Porém, a prova estava média. Então, eu considero que ela nem evoluiu, nem evoluiu. Penal, 8 de 10 numa prova média, 8 de 10 numa prova média. Rigorosamente igual, né, gente? Então, aqui de boa. Processo penal, 10 de 10 numa prova fácil, 9 de 10 numa prova média. Aqui é interessante, ó. Processo penal. Processo penal, ela estava muito bem. Apesar da prova estar fácil, mas ela fechou. Aí ela foi para uma prova média e ela fez 9 de 10, então ela se manteve muito bem. Aqui ela não vai mudar a carga horária de estudo dela. Em outro momento, vamos supor que ela tivesse feito, sei lá, aqui na prova fácil, ela tivesse feito, sei lá, 6 de 10 e aqui ela fez 9 de 10 numa prova média, a gente ia diminuir a carga horária de processo penal. Mas como ela fez 10 de 10 e a gente provavelmente diminuiu a carga horária nesse momento, que ela fez aqui, no caso, 10 de 10, aqui a gente não vai mexer, tudo bem? Cuidado com isso. Condicional, 3 de 10 numa prova muito difícil. Aqui, 8 de 10 numa prova fácil. Capcioso isso daqui. Aqui ela fez muito pouco, a prova estava muito difícil. Sendo que aqui ela foi muito bem, mesmo numa prova fácil. A meu ver, ela melhorou muito. Porque vamos supor aqui que ao invés de ter feito 8, ela fez 5, tá? Ela melhorou em número de questões? Melhorou, mas ela não melhorou o suficiente para você considerar que ela está num bom nível em constitucional. Agora, se ela faz 8, 9, ela melhorou bem. Ela fez 3 e foi para 8. Então, eu considero que ela melhorou aqui também. Tudo bem? Eleitoral. Eleitoral 5 de 10 aqui numa prova difícil e 6 de 10 numa prova média. Aqui eu considero, então, tá mantendo quase o mesmo número, vamos colocar 5 e 6 é uma diferença muito pequena, convenhamos. E o nível de dificuldade da prova diminuiu. Aqui foi difícil, aqui foi média. O que é que a gente faz? Vai ter que melhorar, tá? Vai ter que melhorar, porque ela estudou mais tempo e ela diminuiu o número de questões. Aliás, ela aumentou só uma questão numa prova que foi mais fácil. Então, vamos colocar de vermelho. Empresarial. Prova muito fácil, 9 de 10. Prova difícil, 5 de 10. É a mesma lógica daqui de cima que a gente viu, sendo que é ao contrário, né, gente? Então, a prova, aqui foi inconstitucional, eu acho, foi? Foi, exato. A prova que estava 3 de 10, muito difícil, em que ela foi para 8 de 10. Aqui ela fez 9 de 10 numa prova muito fácil, sendo que agora ela desceu para 5, mesmo na prova mais difícil. Então, nesses casos, como ela estudou mais, ela teria que pelo menos tentar manter parecido. A meu ver, perceba, essa análise que você faz, é uma análise subjetiva. Qual é o lance? Você manter o seu critério. Não pode mudar critério, porque senão vai dar discrepância. Tudo bem? Então, na minha análise, e essa é uma matéria que ela tá pior. Tributário, 4 de 5 na prova fácil, 3 de 5 na prova fácil também. Te dou mais tempo, diminuiu. Tá pior, tá? Ambiental, muito fácil, 4 de 5, muito fácil, 4 de 5. Manteve. E aqui, a gente já viu essa lógica. Administrativo, 10 de 10, uma prova muito fácil. Olha como estava o administrativo aqui, gente. Olha aqui o tanto de vermelhinho que tem. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Uma difícil e um monte de média. Então, a prova estava muito fácil, tá? Então, aqui ele fez 10 de 10 numa prova muito fácil, 5 de 10 numa prova muito difícil. Vamos ver como é que estava aqui. Muito verdinho, ó. Tá vendo como o nível de dificuldade tá ao contrário praticamente, né? Tem uma questão fácil e as outras todas muito difíceis. Por isso que o nível de dificuldade tá difícil. Nesse caso aqui, gente, como tem muito verdinho
e ele fez 5 de 10, e aí que tá. Eu poderia colocar que a pessoa precisa melhorar? Poderia. Sendo que aqui tá muito mais fácil eu adaptar o cronograma 3 contra 3. Aqui já ia ficar 4 contra 3. Eu precisaria fazer, digamos, um malabarismo maior. Aqui o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar, tirar um horário de processo civil, colocar um horário de eleitoral, tirar um horário de consumidor, colocar um horário de tributário, tirar um horário de constitucional, colocar um horário de empresarial. Lembre-se, olha os pesos também que vocês têm que avaliar. Aqui, consumidor e tributário são secundários. Então, você tá mal num, muda pelo outro. Vamos supor que você só tinha um horário de consumidor e aí agora você vai mudar para um horário de tributário. No caso de constitucional e processo civil e eleitoral e empresarial, para o TJ Minas, eleitoral e empresarial é primária, é matéria principal, porque tem 10 questões. Então, você, de repente, você tem 2 horários para processo civil. Você tira um horário de processo civil, coloca um horário de eleitoral, então você ainda mantém um horário de processo civil, e tira um horário de constitucional e coloca um horário de empresarial. Tudo bem, gente? Então, assim, vocês perceberam que o nível de dificuldade das disciplinas importa muito na análise que vocês vão fazer nas matérias que vocês estão bem ou mal. Se eu não tenho um simulado assim, e não é puxando a sardinha para o meu lado, você pode pegar outros simulados de outros cursos ou coisas do tipo que tenha isso, mas se não tem, você não consegue fazer essa análise bem. Porque, por exemplo, aqui eu baixei muito em administrativo, eu tinha feito 10 de 10, agora eu fiz 5 de 10, eu baixei muito, mas poxa, a prova estava muito fácil aqui e muito difícil aqui. Então, você não piorou em administrativo, seria uma coisa normal. Tudo bem? Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou jogar esse vídeo aqui nas redes sociais que a gente tem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima, hein?